Olha só, tem livros que a gente lê e esquece, né? Mas alguns ficam com a gente para sempre. E O Pequeno Príncipe é um desses. À primeira vista parece só uma historinha para criança, mas na verdade é um mergulho profundo em temas como vida, amor, perda, coisas bem adultas, né? Então vamos juntos aqui desvendar o que tem de tão especial, de tão sábio, escondido nessa obra incrível. A história já começa com uma provocação. Dá uma olhada nessas imagens. O que a gente vê? Um chapéu ou uma jiboia que acabou de engolir um elefante? Pois é, para as pessoas grandes a resposta é clara. É um chapéu e ponto final. Mas para uma criança e para o nosso narrador, a imaginação vai muito além. E essa pequena diferença já separa tudo em dois mundos. De um lado, a lógica dos adultos, que só enxerga o que está na cara. Do outro, o mundo da imaginação, que consegue ver o que está escondido. E aí a gente é jogado literalmente no meio do deserto. É lá que a imaginação vai dar de cara com a solidão. Pensa só, o nosso narrador, que agora é um piloto, já adulto, acha que perdeu essa magia de ver além do óbvio, até que o avião dele cai bem no meio do Saara. Ele está lá, sozinho, tentando sobreviver, e do nada aparece essa figura inacreditável, um menininho de cabelo dourado. E o primeiro pedido desse menino não é por água, não é por comida, nem por socorro. Não. Ele pede uma coisa que só a imaginação pode dar. Esse pedido, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, é o que força o piloto a buscar lá no fundo aquela criança que ele tinha esquecido. Aquela mesma que via jiboias e não chapéus. O piloto até que tenta, né? Mas as primeiras tentativas são um desastre. O príncipezinho não está satisfeito. Ele não quer um carneiro qualquer. Ele tem uma imagem muito clara na cabeça dele. E esse primeiro desenho, recusado. Vamos para a segunda tentativa então. E nada de novo. O piloto, coitado, está tão preso na lógica adulta que acaba desenhando um bode. A visão literal dele simplesmente não serve para a imaginação do menino. Aí, já meio sem paciência e com pressa para consertar o avião, o piloto tem uma sacada de gênio. Ele simplesmente desenha uma caixa e fala que o carneiro está ali dentro. E pronto, perfeito. Para o Pequeno Príncipe, essa foi a melhor resposta possível, porque a caixa deixa ele imaginar o carneiro do jeito que ele quiser. É a prova de que a imaginação ganha de qualquer desenho realista. Ok, agora a gente vai viajar um pouco. Vamos conhecer a casa do Pequeno Príncipe, o seu planetinha, e entender um amor bem complicado. A gente descobre que ele veio de um asteroide minúsculo, o B612. A vida lá era bem simples, uma rotina de limpar vulcões e ver o pôr do sol várias vezes por dia. Só que mesmo nesse mundinho existia uma ameaça bem grande. Essa ameaça eram os baobás, umas sementes terríveis que, se ele não arrancasse todo santo dia, enquanto ainda eram pequenas, elas cresciam tanto que as raízes poderiam rachar o planeta inteiro. E os baobás, claro, são uma metáfora fantástica para os nossos maus hábitos, para os pensamentos ruins, né? Fica até a reflexão. Quais são os baobás que a gente precisa arrancar de dentro da gente todo dia antes que eles cresçam e causem um estrago? E o próprio príncipezinho explica como resolver isso. É uma questão de disciplina. Todo dia. Do mesmo jeito que a gente acorda e cuida da higiene, precisa também cuidar do nosso planeta interior. É arrancar o mato ruim antes que ele tome conta de tudo. É uma lição e tanto sobre responsabilidade e autocuidado. E essa rotina toda do Pequeno Príncipe vira de cabeça para baixo quando chega uma flor, uma rosa. E que rosa! Linda, cheirosa, mas também super orgulhosa, cheia de vaidade, exigente. Ela deixava ele maluco com as contradições. Pedia uma redoma para se proteger do vento, mas ao mesmo tempo queria sentir o ar fresco da noite. Complicada, né? E aí que tá o ponto central. O príncipe, coitado, não conseguiu ver o carinho que existia por trás de toda aquela exigência da rosa. E o que ele faz? Foge. Ele só foi entender muito tempo depois que aquele jeito todo difícil era a forma desajeitada dela de mostrar que gostava dele. É aquele arrependimento clássico de não ter entendido o amor que estava nos gestos e não só no que era dito. Então, na sua viagem, o Pequeno Príncipe começa a visitar vários planetinhas. E cada um deles tem um único morador, um adulto. E esses encontros são, na verdade, caricaturas bem afiadas da solidão e do jeito assim, sem sentido que as pessoas grandes vivem. O primeiro que ele encontra é um rei que não tem ninguém para governar. É um rei que acha que manda nas estrelas, mas a autoridade dele é completamente vazia. Ele só dá ordens que já iam acontecer de qualquer jeito. É o retrato perfeito daquela busca por poder só por ter poder, sabe? Uma autoridade que não serve para nada.
Depois ele chega no planeta do vaidoso, e para esse cara todo mundo que aparece é basicamente um fã. Ele vive para ser aplaudido, elogiado e é incapaz de ouvir qualquer outra coisa que não seja isso. É a personificação da vaidade, daquela necessidade de ter a aprovação dos outros o tempo todo. O próximo é o homem de negócios. Ele está sempre ocupado demais contando as estrelas para ter um segundo para olhar para elas e admirar a beleza. Ele tem certeza de que é o dono delas só porque foi o primeiro a ter a ideia, mas é uma posse que não serve para nada. É uma crítica fortíssima ao materialismo, a essa mania de querer possuir as coisas em vez de simplesmente vivê-las. E então ele chega na Terra. E aqui ele tem a maior decepção da vida dele. Ele dá de cara com um jardim com 5.000 rosas, todas iguaizinhas a dele. E ele, que achava que tinha uma flor única no universo, se sente um ninguém e chora. É nesse momento, no fundo do poço, que ele conhece a raposa. É a raposa que ensina para ele o verdadeiro significado de cativar. E olha, não tem nada a ver com dominar. Cativar é criar laços, é construir uma relação que faz com que um seja único no mundo para o outro. Como a própria raposa diz, antes de serem cativados, ele era só mais um menino entre tantos e ela só mais uma raposa. Mas depois eles se tornam especiais, necessários um para o outro. E é aqui que vem o grande segredo da raposa, talvez a frase mais importante de todo o livro, aquilo que resume tudo. A verdadeira compreensão, o valor de verdade das coisas, a gente não vê com os olhos, a gente sente. Com isso na cabeça, a ficha finalmente cai para o Pequeno Príncipe. Ele entende por que a sua rosa é sim única. Não porque ela é diferente das outras 5.000 na aparência, mas por causa da relação que eles construíram. Foi o tempo que ele perdeu com ela, regando, protegendo, ouvindo as queixas, foi isso que a tornou tão importante. O valor não está no objeto, está na relação, no laço. Agora que ele entendeu tudo isso, o Pequeno Príncipe sabe o que precisa fazer. Ele tem que voltar para sua rosa. Ele entende que é responsável por ela. E isso nos leva a uma despedida bem emocionante, meio triste, meio bonita, com o piloto que nesse meio tempo finalmente conseguiu consertar o avião. E o presente de despedida que o príncipe deixa para o piloto é algo incrível, uma nova maneira de olhar para o universo. Ele diz que como vai estar em uma das estrelas, rindo, toda vez que o piloto olhar para o céu de noite não vai mais se sentir sozinho. Para ele, todas as estrelas vão ter o som da risada do amigo. A imensidão do universo se transforma em algo pessoal, cheio de alegria. Para terminar, o narrador nos mostra este desenho. Uma paisagem bem simples, vazia. E ele diz que essa é a paisagem mais bela e ao mesmo tempo a mais triste do mundo, porque foi ali, naquele ponto exato, que aconteceu um encontro mágico e uma despedida cheia de dor. É como se fosse um portal entre o nosso mundo e o dele. E no fim das contas, tudo se resume a uma única pergunta. Será que a preocupação com alguém que a gente ama, mesmo que essa pessoa esteja muito longe, pode mudar o sentido de todo o universo? A resposta fica no ar. E é ela que decide se as estrelas vão rir ou chorar pra gente. E isso, uma coisa que as pessoas grandes talvez nunca entendam, tem uma importância imensa.